Nós estamos abordando esse tema ao longo desse ano, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual é a ideia básica disso? Unidade, nós somos um e três. Ok. Muitas diferenças, né? Mas um único propósito nos une. Isso. É nos fazer convergir para o mesmo propósito, para as mesmas iniciativas, unir as nossas forças para alcançar os resultados que, enquanto igreja, a gente tem assumido. Então, como andarão dois juntos, diz Amós, se não houver acordo? Para haver acordo, tem que haver diálogo, tem que haver conversa, tem que se ouvir um ao outro, perceber mais do que as palavras, perceber o coração. Eu tenho dito que tem duas maneiras de escutar. Uma é ouvir, depende do aparelho auditivo. E a outra é perceber, que não depende só do aparelho auditivo, depende do meu coração. Então eu posso ouvir alguma coisa, mas não perceber nada, né? Porque aquela mensagem, aquela comunicação não atinge o meu ser, não me atinge como pessoa. Então, não quer dizer que a gente não ouça, né? Isso quer dizer que muitas vezes a gente não está colocando em prática. O assunto da semana passada, domingo passado, foi permanecer em Cristo, com uma finalidade, para que deis muitos frutos. Lembra disso? Ótimo. Nós gastamos um bom tempo no domingo falando sobre isso. Então, nós não precisamos de mais informações. Eu tinha deixado um desafio, ou um convite para você na semana passada, que a partir do texto de João 15, nós iríamos permanecer em Cristo. Então, repare quantas vezes a palavra permanecer é repetida nesse texto. Eu vou ler rapidamente, e você pode me acompanhar, eu já marquei as palavras ali quando ela aparece. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, ou o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Eu contei 12 vezes que o termo permanece está retratado nesse texto. Será que tem alguma importância isso? O permanecer em Cristo tem alguma importância? O que você acha? Quando você quer enfatizar alguma coisa, o que você faz? Repete. Diz de outra forma. Usa adjetivos. Mas foca naquilo que é importante. Naquilo que você quer que fique fixado na mente das pessoas. O que será que João, ao escrever esse texto, estava querendo focar? Pode falar, o preço é o mesmo. Caminhar com Cristo. Que era a paz, era estar unida a Cristo. Isso. A base do resto. Isso. De forma contínua. Estar unido, continuamente, caminhar com Ele. Permanecer nos mandamentos dele. Permanecer nos mandamentos dele. Permanecer nos mandamentos. E ele qualificou essa atitude. Assim como eu permaneço nos mandamentos do meu Pai. Veja, permanecer em Cristo é uma base que precisa ser desenvolvida na nossa vida. Sem isto, nós não vamos dar fruto. E esta é outra palavra que aparece muitas vezes nesse trecho. Eu já marquei. Eu vou ler tudo novamente. Só não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto. Lá no versículo 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. No 5. Esse dará fruto. Aquele que permanece dará fruto. No versículo 8. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é pouco, não. É muito. E nesse último trecho, lá no versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E o fruto permaneça. 9 vezes ele repete dar fruto. Lembra que o tema é permanecer em Cristo para dar frutos. E não é qualquer fruto. É um fruto que permanece. Eu deixei algumas sugestões, né? E eu costumo sempre terminar as minhas reflexões procurando uma expressão. O que isso tem a ver comigo? Isso que eu li tem a ver comigo o quê? E depois eu procuro fazer um compromisso. Bom, agora eu já sei o que esse texto tem a ver comigo. Que compromisso eu vou assumir? Então, na semana passada, eu sugeri que você assumisse um compromisso que era estar comprometido no meu dia a dia com as recomendações de Jesus. Vamos espanar um pouquinho a cabeça, o juízo? Quais são as recomendações de Jesus? Amar uns aos outros. Ok, amar uns aos outros, isso daí é uma recomendação bastante ampla e genérica. E aí a minha sugestão, o meu pedido era que nós qualificássemos como era esse amor. Então, de que maneira o Senhor vai ficar glorificado através da minha vida? Uma das coisas que eu sugeri era que nós fizéssemos uma visita, talvez um cuidado, ou ajudar alguém que tinha uma necessidade. Aquela irmã, eu não lembro o nome dela agora, aquela que fez a cirurgia aqui no braço. Lenita.
ela está impedida de fazer atividades físicas. O braço está na tipoia e a recomendação do médico é não faça, que se fizer vai prejudicar. E cuidado, porque o outro também já está indo para o mesmo caminho. Então, hoje a irmã Lenita não está, a filha, a netinha também não. Alguém sabe por quê? Não, eu não sei. Alguém tem alguma informação, alguma notícia? Ok. Passaram-se 7 dias. Quem fez algo para amar um outro? Uma atitude de amor. A outro pedido que eu tinha era que o Senhor me orientasse a me comportar como um discípulo. O que o discípulo faz? Imita o mestre. Quem é o mestre? Jesus. Agora apertou o juiz, né? Porque ele é o mestre, eu sou discípulo. Tu é discípulo? Sim ou não? Eu sei que essa é a resposta certa, mas agora nós estamos qualificando o discípulo. O discípulo é aquele que imita o mestre. E se o mestre é Jesus, lógico, eu sou um discípulo de Jesus. E se eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo que vai imitar os comportamentos de Jesus. E para mim, o grande desafio era, nesta semana que passou, nesses últimos 7 dias, quais foram atitudes, ações concretas, visíveis, mensuráveis, que eu fiz para imitar os comportamentos de Jesus. Quais foram as oportunidades que você teve ao longo da semana e que Deus lhe usou para você demonstrar, através da sua vida, a glória do Pai? Antes de nós... Sim, eu quero dar um espaço para a gente partilhar. Porque se eu pedi na semana passada que você tivesse oportunidades de utilizar eventos, momentos para demonstrar amor, amar uns aos outros, de alguma forma você, como discípulo de Jesus, buscou oportunidades de demonstrar amor. Então, eu queria que nós ouvíssemos um cântico que eu separei, porque uma das questões que nós temos em mente é de dar graças. E é uma pena que nem todos puderam estar na escola bíblica hoje de manhã. Mas o tema da escola bíblica teve a ver com uma atitude de Paulo aconselhando Timóteo. E eu peguei da partilha que o Daniel estava a dar, eu peguei 3 coisas que Timóteo, como discípulo, deveria experimentar. A primeira dela era piedade. Era uma coisa importante. 1 Timóteo 6 a 8, ele tratou com a questão de piedade. O que é piedade? Os que estiveram na escola bíblica já sabem, né? Mas vamos lá, vamos refrescar o juízo de alguns que não puderam estar. O que é piedade? O que é ser um piedoso? Oi? Ajudar, o quê? Piedoso é atender o necessitado. Que ama e que tem fé. Juntar as duas coisas, o amor e a fé. O amor e a prática também. Ok. Misericórdia, compaixão, estar no lugar do outro.
Uma imagem que às vezes a gente tem do piedoso é aquela assim, ó. Alguém que está contemplando ao Senhor, as mãozinhas juntas, aquela atitude de contemplação, de enlevo, de estar ao lado do Senhor. Isso é piedade. Mas essa é a parte contemplativa da piedade. É a parte do silêncio. É a parte aonde eu vou ao Mestre para ouvi-lo. E aí então praticar as coisas que eu ouvi do Mestre. Como é que a gente ouve a Jesus? Estar na presença dele, lendo a sua palavra. Ok, amém. Lendo a Bíblia. Cuidado, que às vezes a gente pensa que a gente ouve Jesus. Olha, eu ouvi assim, teve alguém que falou. Ótimo, alguém falou, que bom. Falou o quê? De onde? Bíblia é a chave para ouvir Jesus. Se você não lê a Bíblia, você não está ouvindo Jesus. Você pode estar ouvindo um monte de outra coisa. Eu estou numa luta interna muito grande comigo. Professor é alguém que está sempre a ler outras pessoas que escreveram. E aí a gente cita, né, as pessoas que a gente leu e etc. Falei, ai Jesus amado, eu tenho tanto livro, eu olho para a minha biblioteca e está cheio de livros. Eu quero saber quanto tempo eu estou ouvindo Jesus. Eu não quero, assim, não quero não. Não é minha prioridade ouvir o que fulano falou daquilo que Jesus disse. Porque sempre terá o filtro do outro, do autor. Eu não quero, entenda bem o que eu estou falando, eu não quero ficar a ouvir quem ocupa esse púlpito. Sabe por quê? Porque tem o filtro de quem fala aqui. Mas o que é que Jesus fala? O que é que ele fala contigo? Você precisa pegar é a palavra dele, ele falando. E quando ele fala, ele vai falar ao seu coração, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração e ele vai trazer uma mensagem da palavra. Por isso o piedoso é aquele que para na presença de Deus e silencia os ruídos e ouve ao Senhor. Às vezes que eu tenho tentado, eu tenho descoberto que o meu silêncio é muito barulhento. Fica em casa ou num canto, sem barulho. Quando eu consigo um lugar que não tem muito barulho, fica uma zoada aqui no meu ouvido, que não está fora, está dentro. Nós, no século XXI, não estamos habituados ao silêncio. Quantas vezes nós entramos no carro, liga o CD, o rádio, alguma coisa. Quantas vezes você anda em silêncio? Eu tenho uma dificuldade. Professor é aquele que está sempre falando, professando, né? É o nome, professor. Aquele que professa. Então está sempre falando. Cala-te. Ouça. Ouça quem? Jesus. Através do quê? Da palavra. O Espírito Santo vai usar a palavra. Comunhão com a palavra. Quem permanece dá fruto. Se nós não permanecermos na palavra, esqueça.
E os frutos que Deus espera, a gente comentou lá em Gálatas, né? Tinha 2 listas. Uma dos frutos que Ele espera que você desenvolva e uma dos frutos que Ele espera que você tire. Quer dizer, eles já estão aqui, eu tenho que ficar tirando. E quando tira, trata de colocar outro no lugar. A outra coisa que a gente aprendeu era que ser rico, se você coloca o seu coração em ser rico, você nunca está satisfeito. Sempre tem alguma coisinha a mais que você podia ter. Ah, se eu tivesse mais um bocadinho, não importa quanto. A busca da riqueza é sempre uma insatisfação. Sempre está preocupado em ganhar mais. Então eu escrevi para mim aqui, e obrigado Daniel pela lição, piedade é aquele sentimento de abundância. Ter muito. Ah, você tem Jesus? Já tem tudo que você precisa. Não precisa de mais nada. Quem tem Jesus, tem tudo. O que falta? O trecho ali era assim, olha, você não trouxe nada para esse mundo e não vai levar nada. Tem Jesus? É tudo que você precisa. Porque ele fala para você enriquecer naquilo que tem valor. O que você vai encontrar? Morreu. O que você vai encontrar lá na glória? Não vai encontrar o seu carro novo, nem a sua casa. O que você vai encontrar lá? Jesus, ótimo. O que mais? Uma coroa, sim? Tem? Quais irmãos? Ah, aqueles irmãos que nasceram na família de Deus. Os irmãos em Cristo. É claro isso? Então a única coisa que eu posso levar para a glória são os irmãos que reconheceram a Jesus porque você permaneceu em Cristo e por permanecer você o amou e levou a conhecer o Senhor Jesus, que é a fonte do seu amor, e o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele e ele tomou uma decisão e se converteu. Lá na glória você vai encontrar com ele e aí vai ser festa, né? É abraço que nem presta, vai ter a eternidade toda para abraçar. A única coisa que você leva deste mundo são os irmãos que junto contigo resolveram seguir a Jesus. Você vai estar na eternidade com eles. Tá bem? Então esse sentimento de abundância. Quem tem Jesus tem tudo. Não falta nada. Isso é um conceito difícil de entrar na nossa cabeça. Não falta nada? Meu irmão, vá visitar o irmão Caldeiro e pergunte para ele o que é que falta. Talvez ele vai dizer para ti, não falta nada. Me falta é partir e estar com o Senhor, o que é muito melhor do que estar aqui sofrendo nesse corpo. Deus me libera logo, me liberta para que eu vá. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, principalmente os mais novos, está pronto para morrer? Ah, eu estou, já aceitei Jesus. Então, e se você morrer amanhã? Não, amanhã não dá. Não dá porque eu tenho algumas coisinhas que eu preciso completar e se eu morrer, aí não dá. Quando meu neto estava para nascer, eu não queria morrer não, eu queria ver o netinho primeiro. A Jesus é mais importante do que o meu neto. É mais importante que qualquer outra coisa. Tem Jesus? Tem tudo. Falta alguma coisa? Então, esse sentimento de abundância, de piedade. Queria pedir para você só alguns... São 2 minutos e
meio. Em silêncio. Você não precisa cantar. Vai aparecer a letra ali, se você quiser acompanhar a letra, tá bom? Mas tem alguém cantando a capela, um grupo? Ouça. Tá bem? Ouça. Já começou e o som não saiu ainda. Volta no começo, por favor. Gratidão é algo que vem da comunhão com Jesus e saber que não nos falta nada. Eu queria que a gente gastasse algum tempinho agora compartilhando, talvez, algo que você teve a oportunidade nessa semana de ser grato a Deus e amar alguém para demonstrar o amor de Jesus. Agora a palavra é sua. Essa semana a Magali estava envolvida com um ministério, com um trabalho de mulheres em ministério. São esposas de pastores, missionários, obreiros. E foi aqui em Vieira de Leiria. E ela estava à frente de tudo isso, então foi uma semana muito intensa para ela. Quando a Magali tem uma semana muito intensa assim, as energias dela descem bem rapidinho. E então foi uma semana que eu também tive muitas atividades e eu me dispus a servi-la. Então fiz o que eu podia fazer, imprimir coisas, recortar, preparar a reunião. E
foi uma maneira de demonstrar o amor por ela. E ontem, então eu peguei o carro, tinham 6 mulheres no meu carro, e nós fomos de Lisboa até Vieira de Leiria. Um serviço de amor para a Magali e aquelas senhoras que foram àquela reunião. Então, prestando um serviço a ela, dando apoio para ela se sentir amada. Tem alguém que zela por ti. E eu já falei para ela, fica em casa, descansa. Né? Hoje a gente tem um domingo um pouco mais longo, então tem a assembleia à tarde e tudo mais, fica em casa. Então ela agradeceu e ficou. Demonstrações de serviço a alguém numa necessidade que a pessoa tinha. Não sei se você tem alguma oportunidade que você teve de servir para demonstrar o amor. Diga. É assim, pastor, eu durante a semana, aliás, todas as semanas eu oro e ligo para a irmã Débora, a irmã Branca, que é para fazer uma vítima de filha lá também. E então, quando nós a restauração falar pelo telefone, ela diz para a minha irmã, acho que Deus mandou a senhora nesse preciso momento, porque eu queria ouvir-te. Eu digo assim, mas realmente que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo a Deus, Jesus. É apenas um meio que ele usa para falar para a senhora. Ela depois que chora e não chora. Jesus está para a senhora. Me dá uma confusão sempre ela diz. E também tenho ligado para as irmãs que muitas que não vêm, da irmã não ontem, para a irmã Maria do Rosário. Tentei dizer para a irmã Maria da Graça, não consigo falar com ela. Nem com a irmã Elizabeth, mas falei com a irmã Paulina, depois conseguimos deixar as situações. Quero Deus, fiquei feliz com essa missão. Ok. Maneira de servir. Outra. Todos os dias, né? Pela manhã, no motivo da família, eu acordo, preparo o lanche da qualidade, preparo o lanche do Kleber, eu cuido da roupa, faço o almoço para receber o Kleber, faço um bolo, limpo a casa e faço tudo com amor, né? Então acho que esse serviço aí para quem possa sair, trabalhar, voltar, tem uma comida, tem alguém esperando com alegria, com amor, levo a Maria para a escola, busco na escola, né? Fui, sento para meu dever, ajudo uma colega que não pode buscar o filho, busco o filho para ela, levo no centro criança. Então, isso é uma maneira de mostrar para o outro que ele é amado, que ele é cuidar do seu serviço dele. Isso. Ontem estava em Caldas com algumas crianças nossas no mundo do Lego. Eu recebi uma ligação que era um rapaz que estava com o carro avariado e o carro dele já tem dias, ele estava com o carro do patrão. Acho que o patrão já não estava gostando muito, porque ele já tem vários dias. Pediu que eu pegasse ele, falou, se aguarda um minutinho, interrompeu, eu passei para os filhos, aí eu fui lá. Só que a ajuda dele é um pouco mais além. Colocação cara tipo no mercado, fazer as compras. Então eu falei, minha esposa, então tá, pode ir para lá com todas as coisas que tem que fazer. E nisso foi até bom que eu pude falar com ele desse mundo. Porque a gente pensa que é um universo das crianças, mas é uma coisa que envolve os adultos também. E nesse intervalo também ele pôde vir com as crianças, mas não, vai lá, cuida das coisas, faça as compras, e trouxe aqui. Ele ficou um pouco frustrado, porque o tempo foi um pouco longo. Eu estava descansado porque ele estava em casa. Então foi uma forma de servir. E com isso eu observar também que as necessidades dele vai além disso. Então ele recebeu 2 crianças da Molnada, precisa da escola. Então a esposa está até mesmo dando um pequeno suporte para colocar essas crianças na escola. Certo. Ok? Diga. Essa semana nós agradecemos a Deus pela vida desse casal, Débora e Daniel, que tão prontamente demonstraram amor por nós. Mais alguém? Eu telefonei com o irmão Israel
ia fazer uma visita à casa dele, que é habitual. Acontece que ele me fez despertar que já no domingo passado não esteve cá. Eu até pedi desculpa pelo facto de não ter dado conta do facto de ele não ter vindo no domingo passado, que ele não acreditou. Mas o que é importante é que ele conseguiu informar que ele não estava a se sentir bem. Tinha mesmo a intenção de ir visitá-lo, mas ele só pediu porque o filho estava para vir ontem. Ele disse, depois do filho chegar, ligam, para ver se vem. Mas nem me ligou, nem veio hoje. Por isso queria pedir a todos que incluam nas orações que fizeram o irmão Israel. Ele não se está a sentir, como nesses últimos dias não se está a sentir bem. Ok. De que forma nós podemos servir ou demonstrar o amor de Jesus para o irmão Israel? Orar. Tudo bem. Ele vai receber as nossas orações através do Senhor Jesus. Mas alguma coisa concreta. Tá, mas talvez precisa ligar antes e perguntar se pode, porque talvez ele já perguntou para saber se dava para ir. Tá? Mas se ele está doente, o que ele tem de doença? Eu não sei, estou dizendo assim, né, irmãos? Estou pensando aqui, a irmã Lenita está com o braço, não pode fazer. A gente sabe o que é, eu sei o que é. Se eu for fazer uma visita para ela, não é lá só para dizer assim, ô irmã Lenita, como é que está? Tudo bem? Não. Vai lá e diga assim, o que eu posso fazer agora para abençoá-la? Talvez uma limpeza, não sei. Não sei. Mas você sabe onde a irmã Lenita mora? Talvez dê uma ligadinha e fale, estou passando aí. Muito bem. Eu tenho procurado trazer esse exercício com coisas mensuráveis, concretas. Eu sei que orar é importantíssimo. Tem que começar pela oração. Mas não pode ficar só na oração. É isso que eu estou tentando exercitar. Aqueles 4 amigos do paralítico fizeram uma ação. Foram lá, pegaram o paralítico, botaram naquela enxerga e levaram lá. Chegaram lá, não dava para entrar. O que eles fizeram? Foram lá no telhado, descobriram, botaram ele em frente de Jesus. Eles fizeram alguma coisa. Não era só dizer, nós gostamos muito de ti, viu? Ótimo. E nós vivemos num país onde a quantidade de idosos é grande. E idoso tem dificuldade para, às vezes, se locomover. Você tem um lugarzinho no seu carro? Passa lá na casa de um irmão mais idoso e dê uma boleia. Eu não sei, eu só estou pensando em algumas das coisas concretas que nós podemos fazer. Nós que estamos aqui. O que mais nós podemos fazer? O desafio é, permanece em Cristo para ser conforme a imagem dele. Irmãos, nas próximas 4 semanas, começar outubro, eu gostaria de investir numa formação espiritual fundamentada na vida de Jesus. Nós olhamos que se nós não permanecemos em Jesus, não podemos fazer nada. Nada podemos fazer sem Jesus. Então, os próximos 4 domingos, eu vou focar na vida de Jesus em algumas coisas que ele pode nos trazer, né? Então, o projeto é Jesus, vida. E vida virou um acróstico, né? Eu não sei se ficou muito claro para ler ali. Tá. Então, Jesus é a nossa visão. Eu quero ver Jesus. Entenda claro, eu não vou ver fisicamente Jesus, né? Físico. Mas como é que eu posso ver Jesus? É através dos resultados da vida dele em mim.
a irmã Josi estava solicitando, né, a parceria de pessoas para ir lá no Coração com Vida. Né? Talvez aí tenha uma oportunidade concreta de você demonstrar amor. Né? O Coração com Vida tem essa finalidade, demonstrar amor para uma comunidade sem amor. Tá? Jesus é a nossa inspiração. Eu quero ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Tire os barulhos. Talvez levante cedo. Antes que a tropa levanta em casa. Antes que o movimento comece. E ouça Jesus. Através da palavra, da Bíblia. Pegue a Bíblia. A Bíblia. Não é o devocional. Sabe aqueles comentários do devocional, um por dia? Não. Bíblia mesmo. Bíblia. A Bíblia mesmo. Jesus é a nossa devoção. Nós queremos amá-lo. Amar é ação. Deus amou de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu Filho. E Ele deu uma coisa que era preciosíssima, que eu talvez não, tenho certeza, eu não tinha disposição de fazer, que é dar o meu filho pelo injusto. Por um justo já não sabia se dar, quanto mais para um injusto. Deus amou. Sabe o que Ele fez? Deu. Ele fez uma ação concreta e mensurável. Jesus é nossa ação. Queremos viver. Então, nos próximos 4 domingos, nós vamos abordar cada um daqueles acrósticos ali, que dá vida. Certo? Então, que nesta semana, né, a gente possa estar pensando num texto da palavra, que é Colossenses 1, 25 a 27. Deus chamou-me para servir a igreja. Encarregou-me dessa tarefa para o vosso bem, ao alcançar-vos com a mensagem de Deus. Esta mensagem é o plano secreto que Deus guardou nos séculos passados, mas que agora deu a conhecer aos seus santos. E deu-lhes também a conhecer a imensa riqueza desse plano para todos os povos. E o plano de Deus é que Cristo habite em vós, dando-vos a esperança da glória divina. Cristo em vós, esperança da glória. Deus fez um plano, não escondeu, você não precisa ficar procurando qual é o plano de Deus para a minha vida, está declarado com todas as letras em Colossenses capítulo 1. Chamou para servir a igreja. Igreja é esta comunidade de irmãos associados em torno de Jesus para um fim. Coração com Vida é uma das finalidades da qual esta comunidade está unida em torno. Servir essa cidade. Essa mensagem é o plano secreto de Deus, que Deus guardou nos séculos passados, mas deu a conhecer aos seus santos. Tu é um deles. Que Deus revelou um plano secreto, que no passado ninguém sabia. E agora nós sabemos. Cristo em vós. Cristo vivendo em mim. Se eu viver a vida de Cristo, esse é um plano que Deus revelou nestes tempos. Nos últimos 2000 e tal anos, Jesus foi revelado, descortinado diante dos olhos. Nós podemos tocar do verbo da vida. Sabe como? Através da minha vida e da sua vida. Então, o meu desafio para essa semana, o meu plano para essa semana, é que você memorize esse versículo. Ou esses versículos, são 3.
Pode ser nessa versão, pode ser na versão que você está acostumado. Não tem problema. Memorize. E busque as oportunidades de praticá-lo. E a partir então de domingo, nós vamos estar vendo cada uma desses itens. Visão, inspiração, devoção e ação. Combinado? Deus te abençoe e dê uma semana enriquecedora na palavra e que a palavra de Deus esteja permeando o seu dia. A palavra de Deus. Pode ouvir outras mensagens, pode fazer os seus devocionais, mas gaste tempo com o Senhor, ouvindo o Senhor. Combinado?